Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola, aqui do Rio de Janeiro. Tô aqui com ele, o bigode mais charmoso do Brasil, que brilhou no Maracanã ontem fazendo o biquinho lá. Eu tirei uma foto, tá lá no Instagram, Getúlio_Vargas. Chega aqui pra perto de mim, fica aqui do meu ladinho. Eu gosto quando você tá aqui pertinho. Aí, vem pertinho aqui. Tudo bem? Boa tarde, jovem. Eu também gosto de ficar perto de você. Nós estamos na paleta hoje, né? É verdade. Aqui, quase que aqui. Filma a gente aqui, Clebão. Só faltou o jeans aqui na calça, né? Tom Surtom que chama. Tom surtom, não é tom sobretom abrasileirando, não? Eu não sei. É porque moda não é meu forte. É tom sobretom, então. Tom sobretom. Tom Muito sobretom. bem. Muito bem, Flávio Amêndola. Esse bigode aí brilhou, hein? E teve gente que subiu o tom também ontem, né? Bom, Flamengo ganhou ontem, só que mais uma vez o torcedor rubro-negro não tem um dia de paz na vida dele, Clebão. Não tem um dia de paz. Teve treta de time. Gente, cuidado com a rede social. Cuidado com o que vocês fazem no Instagram, nas lives. Às vezes falou, salvou a tela, já foi. Então a gente vai botar a enquete na tela, daqui a pouco a gente vai falar da vitória do Flamengo por 1-0, o último desafio antes, né, do Mundial de Clubes. Tem enquete na tela, bota na tela a enquete, por favor. Atuação na despedida do Flamengo preocupa pro Mundial, sim ou não? Já dei boa tarde, vou dar de novo meu parceiro Flávio El Bigodon Amêndola. Fala tu, Revezada, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos está acompanhando. Eu acho que preocupa. Preocupa porque parece que o time regrediu um pouco. E aí eu acho que a gente também tem que levar em consideração que é o início de um trabalho, que o Flamengo fez uma pré-temporada curta, mas aí eu acho que a gente pode fazer um questionamento ao planejamento do Flamengo para esse início de ano. Todo mundo já sabia, desde o fim do ano passado, que o Flamengo teria grandes decisões logo no início da temporada. Eu acho que talvez, porque o período de férias tenha sido tão grande, não poderia ser um pouquinho mais curto? Os jogadores já não poderiam estar treinando um pouquinho mais cedo? Até porque a gente sabe que se não ganhar, tudo bem que o Mundial é um pouco mais difícil, mas se perde na semifinal, se dá o azar de perder na semifinal, se não ganha a Recopa, já não ganhou a Supercopa, tem o Campeonato Carioca. Então acho que poderia ter sido visto de uma outra maneira. Eu acho que aqui, se a gente for falar muito do trabalho do Vitor Pereira, é até uma certa covardia, porque o cara deu pouco treino. Eu acho que tem muitos problemas o time, e isso ficou evidente ontem contra um time que é muito... que não tem 1/10 da qualidade, da capacidade que tem o Palmeiras. Então acho que preocupa, mas esse time ainda é muito bom individualmente. E como ontem, prova que ainda pode decidir alguns jogos, mesmo não estando bem coletivamente. Bom, Amêndola, eu quero muito te escutar sobre muita coisa. Tô olhando aqui a minha cola que eu fiz para poder como é que chama? Auxiliar? Não, auxiliar não. Ô, Barba, seja bem-vindo. Te fornecer. Você é muito bem-vindo. Você, cara, é o cara que, ó, você pode vai entrar. Eu adorei. Você é um cara que é editor, é produtor, comentarista. Deu ruim, a gente fala assim, liga pro João que ele chega. Joãozinho, você não vai escapar disso aqui, não. Não, jamais, vamos lá. Você tava lá no Band News na área agora falando... Nosso jornalista, vou te dar boa tarde oficialmente pra quem tá em casa. É a nossa bola de segurança. Já te dei bom dia, já paguei um pão de queijo pra você. É verdade, isso é verdade. Joãozinho, é o seguinte, a atuação do Malvadão na despedida pro Mundial preocupou sim ou não? Ou tá, é o Boa Vista, um time um pouco mais fraco, ou não? Tinha que jogar, porque eu quero ver como é que vai ser terça-feira lá. É bem verdade que o Flamengo tirou um pouquinho o pé, porque sabia que tinha um compromisso muito importante pela frente no Mundial. Mas preocupa sim, principalmente individualmente alguns jogadores, sabe, Fábio? Eu acho que um Arrascaeta muito abaixo do que ele sempre oferece. E outra coisa que me preocupa demais, a dupla Thiago Maia e Gerson, então meu voto é sim, preocupa sim. Mas sem crise, preocupa. Pra você que trabalhou até tarde, ou que não conseguiu assistir o jogo, ou que perdeu algum detalhe porque estava tomando um tchugueri, passou do ponto durante o jogo, a gente preparou um VT, um videotape, como diria a vovô. Tati Tavares esteve lá, acompanhou de perto e vai mostrar tudo o que rolou para vocês no jogo de ontem. A torcida do Flamengo compareceu em peso na última partida, antes da disputa do Mundial de Clubes. Era o duelo entre o líder e o lanterna da Taça Guanabara. É um jogo que antecede ao Mundial, em que todos os jogadores querem estar, em que uma lesão os coloca fora do Mundial. É um jogo posterior a uma derrota que foi dorida. O
O coringa Gerson foi o primeiro a assustar o goleiro Fernando. Na sequência, Léo Pereira deu trabalho. Pedro até tentou uma finalização diferente de calcanhar, mas o goleiro estava atento. Gerson recebeu de Everton Ribeiro e parou na trave. No rebote, Thiago Maia arriscou. O Boa Vista respondeu na cobrança de falta de Peu. Na volta do intervalo, Vitor Pereira mexeu no time. Cebolinha já começou incendiando a partida. O gol saiu mesmo numa jogada de centroavante para centroavante. Gabigol cruzou na medida e Pedro colocou na rede. 1-0 Flamengo. Cê tá louco! Esse foi o 5º gol do camisa 9 na temporada. O português encerrou as alterações com as entradas dos atacantes Marinho e Matheus França, o que incomodou o volante Arturo Vidal. O jogador jogou as chuteiras ao saber que não ia entrar na partida. Um ou outro jogador ficar insatisfeito também é uma coisa natural. É uma coisa natural porque nós temos de tomar decisões. Temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e em função da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos neste momento a ajudar a equipa e, acima de tudo, temos que pensar, temos que colocar a equipa e o clube acima de todas as ambições pessoais. O Vidal é um grande jogador, né? Acho que não só ele quer jogar, como todos que estão fora. Isso é do jogador. A gente sabe que não é bom, né, ficar demonstrando isso fora de campo, mas isso vai ser resolvido dentro do vestiário. A gente está com um clima muito bom, está todo mundo focado no Mundial e não é essas pequenas coisas que vai abalar ou tirar o nosso foco de ser campeão. Antes da partida, o chileno foi o assunto mais comentado entre os flamenguistas. Isso porque circulou nas redes sociais um vídeo em que o atleta se oferecia para jogar no Colo-Colo, seu time de coração. E Colo-Colo quer pelear la Libertadores, que venga a buscar. Tira mais um pão. ¿Esto, meu amor? Sim, meu amor. Sim. ¿Viste? Não me preocupo muito com isso porque tenho que me focar, acima de tudo, na equipa, fazer evoluir a equipa. Portanto, essa pergunta tem que ser feita ao Vidal. Agora, a equipe de Vitor Pereira só pensa na disputa do Mundial de Clubes. A delegação do Flamengo viaja nesta quinta-feira para Marrocos. A expectativa é que parte da torcida recepcione o time no aeroporto. A estreia do rubro-negro é no dia 7 de fevereiro, na próxima terça-feira. A nação sempre nos apoiando. Espero que possa ser uma bonita festa para a gente pegar um avião e ir para Marrocos. Pensar primeiro nessa meia-final. E conseguindo o resultado para ir à final, aí sim pensarei no Real Madrid. Durante a Copa, falaram assim, mas se o Brasil... Ele, né, de uma forma, falou que não faz sentido falar isso. Se o Brasil perdeu para a Croácia, imagina para a Argentina. Não faz sentido, porque é outro jogo. Senão a gente fala, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, imagina para o Brasil. Então, futebol não faz esse sentido. Vocês não acham que na terça-feira, pelo Mundial, com o mindset de decisão, contra o time internacional, o Flamengo possa vir a dar esse salto de... Porque qualidade tem, né, Flávio e João? É a coisa do anímico, né, meu irmão, tô no Flamengo, vou jogar. Ou vocês estão preocupados pro jogo do Mundial, que é o que importa agora no jogo de terça-feira, tem mais nada. A gente vai falar das atitudes do Vidal e eu quero ouvir vocês no nosso site, eu vou trazer no nosso site, não no YouTube. Será que terça-feira vai ser essa tiragoriça que foi ontem? Eu acho que não, eu espero que não. E eu acredito que não. Até pelo que representa esse time pro clube, né? É um time absolutamente vencedor. Eu acho que precisa ter essa cabeça muito fria em momentos decisivos. Porque o que a gente tem visto desse Flamengo do Vitor Pereira em jogos grandes, e aí eu cito o Palmeiras, em algum ou outro jogo contra time de menor investimento, é um time, às vezes, muito aéreo. Ontem, no primeiro tempo, eu acho que não faltou disposição, mas não faltou intensidade. Eu acho que faltou correr certo. Eu acho que faltou entrosamento, faltou um pouco mais de qualidade na hora de um passe. O primeiro tempo era o Flamengo o tempo inteiro. Ficou um toma lá da cá com Boa Vista.
Você ter esse toma lá da cá, Não, que é o último. que é o último. Você ter esse toma lá da cá com o Palmeiras, ok. Mas com o Boa Vista, é um jogo pro Flamengo dominar. É um jogo pro Flamengo ter a posse, é um jogo pro Flamengo trabalhar no campo do Boa Vista. Não é pro Flamengo ficar atrás. E isso acontecia em alguns momentos do jogo. Mas em muitos a gente viu uma roubada de bola, uma tentativa de espetado com o Matheus Alessandro, com o Marquinhos, Bom, que hein? era rápido. Bom, hein? Os dois atacantes são bem rápidos. Então, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo, no meu ponto de vista, com as mexidas, a entrada do Cebolinha, do Pulgar, melhorou. E eu acho que, assim, o Vitor Pereira ele precisa olhar para esse grupo sem o nome antes. Porque se ele tiver que fazer a alteração, ele vai ter... O Pulgar entrou muito bem. O Davi Luiz ontem fez mais um jogo muito ruim. Será que não está na hora de tirar um outro? Tirar o Davi Luiz pro Mundial, tirar Ah. pro Mundial. Do jeito que a defesa do Flamengo está exposta, ele vai ficar cada vez mais Mas exposto. o problema não é a defesa, não é o Léo Pereira e o Davi Luiz. Aí eu O falo o sistema problema está defensivo ali na como frente. todo. Thiago Maia e Gerson Pra mim tá não ali, estão funcionando jogando juntos. É Pô, mas cedo. se você tá vendo, se o João tá vendo, se a torcida do Flamengo tá vendo, se o Clebão, quantos graus de miopia você tem aqui, Clebão, no seu óculos aí? 2 graus, tá vendo? Você tem quanto aí, João? Ah, tem Se bastante. você tirar o óculos, você vai ver. É verdade. Não é possível que o Vitor Pereira vai morrer abraçado com convicção que aconteceu, um Você pouquinho viu atrás você do viu o outro. que o Flávio falou? O Pulgar entrou, o time melhorou, né? Sim. Por quê? O Pulgar entrou ali justamente no ponto onde o Flamengo tá deixando a desejar. O Flamengo tomou 4 gols do Palmeiras, cara. Sentar no Que é um banco da time praça. que não é ofensivamente Sim. tão... É um timaço, mas que tem como preferência o sistema defensivo. O Abel tem um time defensivo. O Flamengo tomou 4 gols, cara. A principal característica de um time que joga lá atrás e sai, né? O Palmeiras é esse time que espera pra Exato, sair. exatamente. Então, assim, Thiago Maia e Gerson não estão funcionando juntos. Pode Bom, ser que para dê nessa frase, certo. dá um pause aí. Eu sentei aqui no meio de vocês pedir licença no banco da Pô, praça. você é o Fica à dono. vontade, querido. Aí a gente tá aqui falando assim, que a imprensa tá vendo, que o Flávio tá vendo, que você, brincamos com o Clebão, com o óculos dele. Tu acha que um cara que jogou no Bayern, na Juventus, no Barcelona, não tá vendo que não tá funcionando e que o cara não olha e fala assim, pô, vou pegar esse malandro aqui, vou botar ele pra jogar um pouquinho, porque ele é multicampeão. Podia. E será que não é por isso que o Vidal deu um bico na... A gente vai chegar lá daqui a pouco. Não justifica, Vai chegar a lá. gente vai chegar lá, não justifica. Mas ele podia ser um pouquinho mais testado, como o Pulgar teve o teste dele ontem. Às vésperas do Mundial, para pensar um pouquinho, às vésperas do Mundial, quem na fila merecia o teste primeiro? O Vidal. Que O ficou no Pulgar, banco ano passado de sem boaça. sem chiar. Porque ele entendeu que João Gomes e Thiago Maia estavam jogando bola. Não dá para você reclamar quando tá funcionando. Você olha e fala, cara, eu não tenho vaga nesse time, Não, eu e vou os dois ficar na estavam minha. voando. Sim. Vou ficar na minha. Só que aí ele viu o João Gomes saindo, ele pensou, opa, é minha chance. Ah, mas o Gerson tá vindo, beleza, mas ele joga na mesma perna do Thiago Maia, vai sobrar para mim uma vaguinha ali. E não sobrou nem o teste. Ah, mas o Vidal entrou um pouquinho contra o Palmeiras. Pô, entrou um pouquinho. Num jogo atípico, uma Supercopa. Jogo fervendo. Ele tem que ter mais minutos Não, em hoje alguém campo. falou assim, Vidal entrou e nos primeiros 2 passes errou os 2. Aí eu falei, tá bom, mas o que tava no lugar dele jogou 70 e errou tudo também. Então, proporcionalmente... Agora, a minha pergunta é a seguinte pro senhor. O Flamengo não mudou praticamente nada do time do Dorival. Mas a performance tá completamente diferente. Saiu o João Gomes. Por quê? Mudou o posicionamento de alguns jogadores. Ontem a gente viu um time mais semelhante com o de 2022. Me explica. Jogando sem a bola, por exemplo, o Flamengo 2022, com o Dorival, jogava no 4-3-3. Ontem, com o Vitor Pereira, foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes o Flamengo marcava com 2 e aí fazia as 2 linhas de 4 atrás. Então, assim, eu não sei se o próprio Vitor Pereira já tenha detectado isso. Sobre o Vidal, eu concordo com vocês no sentido de que ele merecia ter mais tempo. Também acho. Mas quando ele tem tempo, ele não pode entrar na nhaca. Ele não pode entrar do jeito que ele entrou contra o Faz Palmeiras. sentido. Verdade. E outra, sentido. como o Vitor Pereira disse na coletiva, é natural um jogador ter insatisfação por não ter entrado. Eu acho que isso também é muito pertinente. Mas eu acho que o jogador também tem que ter uma cabeça um pouco mais fria pelo momento que vive o Flamengo. Acabou de perder uma final com dificuldade para ganhar do Lanterna do Campeonato Carioca e na véspera de ir para o Mundial de Clubes. Ele está insatisfeito porque que muita gente, quando um treinador chega na coletiva e expõe um problema interno, muita gente critica. Isso é problema para ser resolvido no vestiário. Esse é um problema para ser resolvido no vestiário. Muito bem. O Vidal não tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Óbvio que eu entendo a insatisfação dele, um jogador que jogou na Europa, multicampeão, mas ele pode ter um pouco de bom senso nesse Não sentido. justifica, né? Não A justifica. atitude que ele teve não justifica. A gente vai entrar agora, você que gosta do farofa, do sururu, vai entrar agora. Quero a participação de vocês pelo YouTube da Band Rio.
Vamos botar primeiro a declaração do Vidal numa live, é Twitch que fala, né? Isso. Não é Twitter, é Twitch, é uma plataforma de lives, de streaming, que o Casimiro brilha. Bota aí pra gente, por favor. Todo puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar. Si Colo Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar. Tira nomás y nos vamos. ¿Cierto, mi amor? Sí, mi amor. Sí, ¿viste? Tenemos el sí. Todo puede pasar. Bom, vocês entenderam, né? Tudo pode acontecer. Se o Colo-Colo quiser que eu vá pra lá pra ganhar a Libertadores, só vem me buscar. Ele brincou, tava com a camisa do Flamengo, a galera ficou pé da vida, eu entendo. E aí eu vou trazer aqui, fazendo meu papel de mediador e de provocador de bons debates, o seguinte, vi hoje de manhã isso, se eu não me engano foi o Caê Mota, do GE.com, beijo pro Caê, nosso parceiro. Quando ele tava, o último do clube dele foi o... Foi a Inter. Inter de Milão. Foi na Inter de Milão. Inter de Milão. Ele botou e fez um vídeo com a camisa do Flamengo, ele brincou. Alô, Mengão, quero jogar a Liberta aí. E veio. Não pegou tão mal assim aqui. Por que será que tá pegando tão mal agora? É uma provocação, tá, gente? Estamos aqui fazendo um debate pro cara de casa poder escutar e ter a régua dele pra, né, tomar o partido que ele quiser. Não é a mesma situação? É, assim, eu acho que faz parte do pacote Vidal. Acho que todo mundo já conhecia a personalidade dele. O que eu acho que a única coisa que ele poderia ter feito diferente desse vídeo é não estar vestindo a camisa do Flamengo. Porque eu acho que aí você compra uma briga um pouco desnecessária. Ele quer jogar no Colo-Colo, eu acho que é genuíno, é uma vontade de jogador. Você tinha vontade de jogar em outros clubes, o Carlos Alberto tinha vontade de jogar em outros clubes. Do Flamengo. Muitos jogadores têm vontade de jogar em outros clubes. E assim, isso é natural, é do jogo, faz parte. Mas aí eu acho que se ele quer jogar no Colo-Colo, se ele está insatisfeito com as poucas chances e quer sair do clube, senta com a diretoria e conversa. Pra que tu vai na Twitch pra falar isso? Eu ia te falar isso. Eu acho que o erro dele não é só estar com a camisa do Flamengo. Ele podia estar de pijama, que eu ia achar absurdo ele virar e fazer isso. Mas ele não fez lá no outro time? Beleza, você acha que os italianos da Inter de Milão acharam maneiro? Eu tenho certeza que não. Mas não teve essa repercussão, né? Talvez porque não chegue tanto pra gente a comunidade nas redes sociais dos italianos. Os blogueiros da Inter de Milão. Os paparazzos. Luigi, paparazzo Mário azul Luigi, e preto. Exato. Eles iam reclamar com certeza. Porque não foi legal, não é uma atitude profissional. No sentido profissional da coisa. Você defende uma camisa. Isso daí tem que ser conversado, de repente, com um amigo dele, um brother do cara, que ele, pô, maior vontade de jogar no Colo-Colo, cara. Quero jogar Libertadores por lá. Pô, tô insatisfeito no Flamengo, Sim. Flávio. Pô, queria um espaço pra jogar, o treinador não me deixa jogar. E entra o que o Flávio falou agora há pouco. O momento de você postar isso. Se ele faz isso aí, de repente, em dezembro, nas férias, não ia ter esse barulho. Agora, há 5 dias de fazer o jogo mais importante da história do Flamengo, vai fazer barulho. Mas assim, eu quero trazer todos os pontos para o nosso debate aqui, para não parecer que a gente está, né? Vamos botar a atitude dele no banco de reservas ontem agora. Vamos Teve essa depois, né? Calma. Olha a cara do Maia. Olha a cara do Maia. Olha o Everton Ribeiro. Eita. Que isso, cara? A cara do Everton Ribeiro, tipo, pô, tá fazendo olha o isso detalhe, mesmo? eu sou observador. Roda de novo. Olha depois de tudo a cara do Maia olhando pro Felipe Luiz. Calma. Foca no Maia, foca no Maia. Acabou o Gatorade dele. Ou olhou esbugalhado. Agora ele olha pro Felipe Luiz. Tipo assim, que loucura. Cara... Ó, primeiro ele olha pra lá, o Maia. Aí ele olha pra frente. Cara, olhar de reprovação do depois Felipe Luiz. Depois ele olha pro Felipe Luiz, tipo assim, olha só. Tipo assim, mano, o chileno surtou. Eu acho que assim, esse incômodo dele, se ele não tivesse feito a live antes e falado o que ele falou na live antes, ia repercutir muito menos. Também acho. E acho que as pessoas iam até falar, pô, ele tá insatisfeito, quer jogar, Vitor Pereira, bota ele pra jogar. Que foi o que o Everton falou na zona mista. Só agora, que aí... Agora, ídolo, maior atacante da história do Flamengo, quando tá falando nome decisão, final. Sim. Baita personagem, trapper, carismático, predestinado. Lil Gabigol. Ano passado saiu, tirou a mão de bater a mão no Dorival e deu um bico no copinho na garrafa, alguma coisa nesse nível assim. Se entende isso. O problema então foi a live. Pra mim, o que amplificou toda a situação foi a live. Pedro saiu uma também bolada ano passado. O Gabi com o Rogério Ceni, quantas vezes, cara? Com o Rogério. Quantas vezes com o Rogério Ceni, que ele ignorou o Rogério na beira do campo, saiu irritado, chutando, falando bateu palavrão. Mão. Batendo o pezinho.
A live potencializou, porque a lupa, o holofote já estava no Vidal. Exato. E é engraçado, só te cortando rapidamente, que ontem eu estava lá no Maracanã, e quando o Flamengo chegou, os jogadores entraram para fazer o aquecimento, fizeram todo o aquecimento, e aí fizeram uma parte muito próxima ali da mureta, e o Vidal foi um deles. Quando o Vidal estava saindo, todo mundo chamando o Vidal. Vamos tirar foto, Vidal, chega aqui, não sei o quê. Um clima, de uma certa forma ali, tranquilo. Depois que ele fez isso, aí saiu. Aí ele sai quando acaba o jogo, sai sem falar com a torcida. Depois disso, depois da chuteira, quando acaba o jogo, ele sai sem falar, o pessoal gritando ele. Tinha inclusive alguns chilenos ali naquela área. Isso é um relato legal, porque o Flávio esteve lá. Exato. Então, Peraí, depois do jogo, então ele saiu sem falar com a torcida. Saiu sem falar com a torcida. E ele falou antes. Ele chega ovacionado pelo torcedor. Porque eu vi umas imagens dele com a galera. Isso foi antes de começar o jogo, depois do aquecimento. Agora, minha pergunta é... O Dorival, toda vez que tinha uma situação dessa, por ser um cara profundo conhecedor do futebol brasileiro, um cara que conseguiu resgatar Thiago Maia, que não estava tão bem, botar o Rodinei para jogar, fazer o Thiago Maia jogar na primeira prateleira, pegou o Léo Pereira, que estava afastado praticamente dos planos, e botar para jogar. É um cara que conhece o mindset do brasileiro, é um cara que trabalha no Brasil há muito tempo, é um cara que conhece a cultura sul-americana no sentido de nós somos intempestivos, nós somos mais sanguíneos e reativos, latinos, né? De maneira geral, o europeu ele é mais frio. Isso não sou eu que estou falando, isso é a vida, né? A história. Conseguiu apagar todos os incêndios, a ponto de fazer mudanças drásticas no time e manter todo mundo feliz e satisfeito. O Vitor Pereira, e aí eu estou falando sendo bem literal para não parecer leviano, veio do Corinthians com histórico de problema com os jogadores, de no lugar de contemporizar, ele foi pra porrada com o Roger Guedes, afastou o Roger Guedes. O Dorival, pelo que a gente conhece dele, à distância, eu sei como o Dorival manobraria essa situação na semana mais importante do ano do Flamengo, que é essa. Semana mais importante do ano do Flamengo é essa. Depois é outra história, que não chegou ainda, é essa, do Mundial. O Vitor é o cara que, quando ele se sente acuado ou desrespeitado, ele não vem e fala assim, pô, vem cá, vamos conversar. Ele vai pro pau. Ele fala, eu sou rico. Sou rica! Vai, Pedrinho. Eu sou rica! Ele é o cara que fala, epa, quem manda aqui sou eu não quero saber a opinião de vocês. Beleza, é o jeito dele. A minha pergunta pra vocês é, e agora? Será que ele vai conseguir contornar a coisa que ele não conseguiu lá no Corinthians? Ou será que ele vai pro pau com o Vidal, principalmente porque a opinião pública do torcedor, não 100%, mas estaria do lado dele? Ontem, eu acho que o discurso do Vitor Pereira com o do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro foi o único que falou na zona mista, o Vitor Pereira falou na coletiva, estava bem parelho, assim. Os dois citaram que ninguém é maior do que o Flamengo, que tem que entender, que é natural uma frustração. Então, assim, eu acho que esse episódio, ele pode fortalecer o Vitor Pereira no sentido da torcida passar a abraçá-lo, do tipo, agora que ele deu esse chilique, não bota mais ele. Só que o Vidal é um cara experiente. O Vidal é um cara de seleção, futebol europeu. Copa do Mundo. Ele já deu indícios de que ele não vai ficar calado. Ele não vai se calar. E aí eu acho que o Vitor Pereira, se ele resolve ir pra pancada, ontem eu achei ele até muito sutil nas falas dele. Depois ele falou que o Vidal faz parte do grupo, que vai pro Mundial. A gente tem isso aí, André? Vai ser relacionado. Foi a última pergunta da coletiva. Não tem o Vitor falando isso, não? Foi a última pergunta da coletiva. Ele, então, no meu ponto de vista, ele prefere dar uma alfinetada aqui, falar uma coisinha aqui, mas sem ser tão agressivo. A gente estava na coletiva? Não estava. Não estava. Tava Flá TV. É Flá TV, né? Isso, coletiva Flá TV. Mas ele perde a oportunidade de conseguir gerir a crise sem muito alarde, né? Eu acho. Da mesma maneira que faltou para ele chamar a responsabilidade e evitar o estresse com a nossa repórter Tati Tavares, quando teve aquela história do próxima pergunta, ele falou, não, rapidinho, ela pode fazer uma pergunta e tal, não quero falar sobre isso, tudo bem, jornalista, ok? Faltou a ele também chegar nesta coletiva e dizer assim, gente, esse assunto eu resolvo no vestiário. É isso. Se ele fala só essa frase, ele resolve. Alguém perguntou diretamente para ele na coletiva sobre isso? Eu perguntei sobre o Vidal e depois o menino da rádio, que agora me falhou o nome, eu não lembro quem foi. Eu perguntei se ele conversou com o Vidal na coletiva, ou se ele tinha conversado no vestiário com o Vidal. Aí ele falou que não tinha falado nada, que ele viu todos os jogadores que entraram muito unidos, não só os que já estavam jogando, mas os que entraram também muito unidos, e disse que é natural um jogador se sentir insatisfeito. O que ele faz
é em prol do grupo, é em prol do Flamengo e que nenhum jogador é maior do que Então o ele foi clube. bem. Agora deixa eu só te apertar a sua mão e te dar parabéns pela pergunta. Porque eu sei que Obrigado. muita gente às vezes quer fazer pergunta e não faz porque sabe que agora tá uma moda de querer pautar a pergunta do jornalista. sim. O que eu acho totalmente errado. Responde se quiser, com educação, sem tolir o direito de ninguém de trabalhar. E eu vi ontem ali o burburinho, na situação Sim. ali, você falou, deixa que eu vou lá e eu pergunto. Parabéns, jornalismo é isso, sério, com respeito, com responsabilidade. Mas acho que faltou, tá, Gilberto? Só essa última frase. Esse problema a gente resolve internamente dentro do nosso Ah, fechado. mas tá. Mas tem coisas que precisam ser explícitas. Isso é verdade. Eu lembrei. Essa foi a minha segunda pergunta da coletiva. A última foi do Sidão Marinho, o repórter Sidão Marinho, acho que da Litoral News. Ele pergunta se, com os acontecimentos, o Vidal ainda estaria na lista de relacionados para o Mundial de Clubes. O Vitor Pereira disse que não viu essa live, naquele momento ainda não tinha visto a live que o Vidal tinha feito, e que sim, ele fazia parte, treina com o grupo normalmente, se representaria hoje e que viajaria com o elenco Agora uma para pergunta, Marrocos. de quem é a responsabilidade de tirá-lo? Porque o Vitor Pereira tem que gerir a parte técnica. Se o Flamengo se sentiu ofendido institucionalmente, tem que ser o Marco Braz, o Landim, o presidente, o... Ou o Juan também, que é o Isso. gestor, diretor de futebol. Mas o Juan não toma decisão administrativa. Eu Quando acho você que afasta caberia um ao cara Braz. por uma O declaração, Braz acima, Eu né? acho que caberia ao Braz. quando você afasta um atleta, não cabe ao treinador da parte técnica, né? Isso tem que ser de cima. E assim, acho que dá pra contornar de boaça. De boaça. Também acho. A parte da chuteira. O Flávio falou uma coisa interessante aqui, João. Vidal é um cara experiente, milionário, com a vida resolvida. A gente vê que ele tá aqui curtindo o futebol, mas tá vivendo. Como tem que ser. Ninguém é maluco, ninguém é robô. O ponto é, se o Vitor Pereira vai pro pau e tenta expor, jogou a chuteira, ele vai falar. Engraçado, que aqui eu já vi várias vezes isso acontecer com esses caras aqui, com outras gestões, inclusive, e não aconteceu nada. Você chegou agora, Vitor Pereira, você quer fazer comigo, beleza. Mas imprensa, sabe o que aconteceu? O Vitor Pereira também, tchau, tô indo pro colo-colo. Olha o tamanho do bambu. E não é só isso, né? Tem que saber gerir isso crise, aí. irmão. Não adianta também dar uma multinha pro Vidal. Porque aí o Vidal vai falar, pô, por que o Gabigol levou uma multa? Por que o Pedro, que também já saiu reclamando uma vez, não levou uma multa? Tem que dar exemplo, Porque né? é comigo. Então, assim, eu acho que isso daí é gestão de crise total dentro do vestiário. Esse assunto, o Vidal erra porque ele expõe. Não vejo problema nenhum se acabar o jogo, o Vidal, sem violência, tá, gente, que eu vou dizer, mas assim, partir pra cima no sentido de discutir fervorosamente com o Vitor Pereira. Pô, eu quero jogar, cara. Não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que vestiário é assim. Daqui desse estúdio, só você pode falar em relação ao vestiário, porque só você entrou no vestiário e jogou profissionalmente. E isso é normal. Como jornalista, a gente sabe que é normal. Você, como jogador, pode até dar o seu relato. Cara, isso é normal, é do dia a dia dos caras. Discussão, uma voz um pouco mais alta. Aconteceu com o Fluminense recentemente. Exato. No pênalti do Isso aí. Calegari. Faz parte do processo. O que não pode é externar isso. É que não pode, que não deve. E muito menos numa semana em que o Flamengo vai decidir o Campeonato O grande Mundial. problema, eu acho que é esse. Para o torcedor flamenguista, para a instituição Flamengo, para os antes que vão secar, soube que entraram lá na Giro, Casa Bahia, Magazine Luiza, Atacadão, compraram todos os secadores que tinham disponível. Vai cair a luz terça-feira, hein? Compra a tua velhinha. Gerador. Gerador pra galera da favela, né? Pô, jovem, bota teu lampião, meu irmão, bota aquele negocinho verde assim que liga pro mosquito, que não vai ter nem... Como é o nome daquilo que você liga assim e vai queimando assim? Eu uso muito lá em casa. Tipo Citronela? Não é citronela. É, pô. Cara, citronela é uma vela. Só vende em Copacabana, pô. Vende, é pô. um negocinho verde que você queima assim, ele vai queimando, aí o mosquito mete o pé que fede pra dentro. Tem um Fritz também. Põe esse condicionador ali pra gente. Porque terça-feira, Flamengo e Dado Casablanca, o Al Hilal, vai faltar luz na cidade do Rio de Janeiro. Outro serviço que eu vou pagar pros senhores aqui. Vai ter Aeroflá hoje, 6 horas da tarde. É, verdade. Trajeto. Qual é o nome do bairro que eu esqueço sempre? Vargem Grande. Vargem Grande. Vargem Grande, Galeão. Aí o João falou assim na Band News, evitem o trajeto. Falei, pô, o cara vai evitar Recreio, Barra, Américas, Linha Amarela, Brasil, fecha a cidade. Eu quis dizer, fica em casa. Fica em casa, não hashtag saia. fica em casa, Não saia. Dessa vez por um bom motivo, né? Fica em casa, vai por um bom motivo. Então, rapaziada, atenção aí no trânsito mais tarde. Vai embolar. Então, voltando aqui. O Mundial para a nação rubro-negra é uma coisa muito importante e muito grande. Eu acho que talvez o Vidal tenha faltado a sensibilidade nele, e é um problema,
dele perceber o que é o Mundial. Que essa música, em dezembro de 80, todo mundo canta isso, até os adversários. O próprio Carlinhos tem um áudio dele que vazou aí, dele cantando essa música. Eu prefiro da arquibancada, essa é boa também, mas eu prefiro do arrepio. E no outro ano de 19, que o time tava jogando pá, o Flamengo vai pro favorito, jogou de igual para igual, que virou meme, com o Liverpool, mas perdeu. Esse ano o Flamengo vai tipo o Brasil de 94 pra Copa do Mundo, vai assim, cara, eu tava ali no corredor, beça que seca a pimenteira, os antes tudinho, não vai passar nem do Marrocos. O que eu escutei de crise na Gávea hoje foi... Não vai passar nem do Marrocos, nem é Marrocos, é o Idade Casablanca do Marrocos. Se pegar o Michael, vai destruir. É a Anderson Sandler. Lembra? Então, talvez isso seja bom. Você é a favor daquela frase, Cuidado, cara. Cuidado. Respira. Quem faz quieto faz 2 vezes? Ah, sim, óbvio. O senhor tem tamanho, né? Sem dúvida. O senhor faz vezes. João Lidington, você acha que por não estar esse oba-oba, o Flamengo pode tentar surpreender o Real de Madrid, como diria meu avô? Eu acho que era melhor chegar voando. É um fato, né? Não vamos também ser hipócrita de dizer que a gente, é melhor chegar mais ou menos. Mas o Flamengo, quando está em crise, ele costuma mostrar o seu valor, né? Não é de hoje, a história do Flamengo mostra isso. Então, eu acho que semifinal, GV, é obrigação do Flamengo passar. Em crise, 1-0, bola bate na trave, repica lá dentro, 1-0 não importa. Tem que passar do Idade ou do Al Hilal. Agora, o favorito é o Real Madrid, a gente sabe disso. Mesmo o Flamengo chegando voando. E se o Seattle Sounders ganhar do Real Madrid na semifinal? Acho que não vai dar, não. O Seattle Sounders vai ter que passar do Al-Ahly. Do Egito, né? E se eles passarem? E for Flamengo e Al-Ahly, o Flamengo e Seattle Sounders? Não vai ter nenhum, eu te garanto, não vai ter um rubro-negro que vai reclamar. Não, eu te garanto. Tá tudo bem. Vai estar todo mundo feliz. Amanhã a gente vai fazer aqui, vai falar mais desse jogo do final de semana. O jogo do Flamengo é na terça. O adversário do Flamengo é sábado. Né? É no sabadão. Então a gente vai seguir falando do Mundial. Muito campeonato carioca na tela da Band, que você já está acostumado. Hoje tem Campeonato Carioca na tela da Band. Jogão hoje, hein? Jogão? Segundo contra terceiro. Ih, rapaz. Onde? Você já sabe, na tela da onde? Com jeitinho de quem? Só dela, da Band. Da Band. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre esse jogo. Vou pro intervalo e volto pra falar desse jogão que o Flávio trouxe bem. Segundo contra terceiro. Volto já. Sai daí não. Bom, vou mandar um beijo carinhoso. Clebinho, qual é o nome da princesa? Maitê. Maitê? Maitê Rafael, 6 anos. Maitê Rafael tem 6 aninhos, acompanha a gente direto. Maitê, um beijo pra você, do tio GV, do tio Bigodon, do tio João. Obrigado pela audiência, tá, lindona? Vamos falar de Botafogo e Nova Iguaçu, que jogaram ontem à noite, e Igor Dorilex vai contar pra gente como é que foi. O Botafogo entrou em campo em busca da 4ª vitória seguida. Do outro lado estava o Nova Iguaçu. Luiz Castro escalou um time quase todo de reservas. De titular, só Patrick de Paula. O alvinegro começou melhor no jogo. Patrick de Paula achou Carlos Alberto e o atacante tocou para a rede. Mas o árbitro Rafael Martins de Sá enxergou o toque no braço de Pecar. O camisa 7 era um dos melhores em campo, mas acabou tendo que sair depois de entrada forte de Ícaro, que levou o amarelo. Na reta final do primeiro tempo, o Nova Iguaçu começou a gostar do jogo. O atacante Natan levou a melhor pelo alto em 2 oportunidades. Bruninho, de longe, colocou Douglas Borges para trabalhar. Logo no início da etapa final, Leonardo cruzou, mas Natan não conseguiu empurrar para o gol. A arbitragem voltou a gerar revolta nos alvinegros ao não marcar pênalti em cima de Matheus Nascimento. Reclamação lá, reclamação cá. Caio Miranda pediu pênalti após disputa com Felipe Sampaio. Com o Nova Iguaçu melhor no jogo, o técnico Luiz Castro resolveu recorrer aos principais jogadores, que estavam aqui no banco de reservas. Aos 14 minutos entraram Marçal, Gabriel Pires, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Quando as coisas estão más como estavam, só aquilo que nós denominamos um tratamento de choque à equipa poderá virar o jogo.
Vitor Sá queria jogo. O autor do gol da vitória no último clássico, por pouco não repetiu a dose. No fim, ainda deu tempo de Léo Índio marcar de cabeça e o árbitro anular mais um gol, dessa vez por impedimento. Ao apito final, muitos xingamentos dos botafoguenses em direção ao quarteto de arbitragem e até copos foram arremessados. Não empatámos o jogo por causa disto. Os grandes culpados do empate do jogo fomos nós, porque não estivemos bem, embora o árbitro também não tenha estado bem. Agora, terceiro colocado, o Botafogo volta a campo no próximo domingo. Enfrenta o Boa Vista, em Brasília. Queremos levar a equipa às meias finais, queremos levar a equipa à final e queremos tentar ganhar a final. Eu quero falar uma coisa pro Luiz Castro, eu sei que ele assiste. Luiz Castro, eu estou em love com você. Sou fã. Cada dia mais eu sou seu fã. A gente, quando tem que criticar aqui, a gente critica na bola, algumas decisões que a gente acha e tal. Mas assim, você é... Picles. Flórida. Porque ele falou, não tem arbitragem, não tem nada. A principal culpada é o Botafogo, que é enorme, empatou com o Nova Iguaçu, que é menor investimento. Agora, problema é nosso. Também não acabou o mundo por isso, torcedor botafoguense. Calma. E outra coisa, senhores. O Botafogo ontem teve um pênalti claríssimo. Sonegado. Sonegado. Não é isso, Bigode? Eu sou fã do Luiz Castro. Eu acho que o discurso de um treinador que deseja vencer e que não quer maquiar os problemas do time dele, a postura é essa aí. É o cara que fala, a gente não teve uma noite boa, assim como a arbitragem, vida que segue. E a arbitragem não teve uma vida boa, assim como a gente não tivemos uma noite boa. Então, isso é natural, faz parte do jogo. A gente sabe do nível da arbitragem no nosso futebol, então não dá para ficar culpando isso o tempo inteiro. E o Luiz Castro está certíssimo. Agora, no primeiro tempo, um time alternativo do Botafogo, né, o time B, não foi bem. Eu acho que o que eu pude destacar do primeiro tempo do Botafogo foi mais uma partida muito boa do Segovia, o zagueiro, que o Luiz Castro, inclusive na coletiva, cita a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, e aí o Segovia seria titular ao lado do Adrielson e do Vitor Cuesta. Óbvio que é uma ideia embrionária ainda, mas não vou me surpreender se daqui a pouco ele mudar esse esquema do Botafogo. Então, assim, o segundo tempo o time melhorou muito com as entradas dos jogadores principais, mas ainda assim sofreu um pouquinho demais, acho que da forma que poderia sofrer. Agora, empatar com o Nova Iguaçu, se a gente olhar para a classificação, é terrível. Mas eu acho que, guardadas as proporções, não foi tão ruim não. E acho muito difícil o Botafogo não conseguir uma classificação para a semifinal do Campeonato Estadual. Muito bem, Fogão deu mole, mas o Luiz Castro, sou seu fã. Eu acho que que esse time do Botafogo vai dar liga. Eu também acho. Que vai dar liga. Agora a gente vai para a principal vedete do dia. O jogaço do dia. O segundo contra o terceiro. O jogo que quinta-feira você vai desmarcar aquele crush. Vai largar o Tinder, vai largar o Happn, vai largar... Fala aí, você usava lá. Eu usava só o Happn. Tinha um azul que eu mandei o print pra você. É o Happn. Não, tinha um outro azul. Não, outro nome. Eu só... Tá, site de... Eu não sei mesmo. Eu sei Tinder, Inner Circle. Inner Circle. Ah, então é isso aí, pô. E vai largar tudo isso, porque hoje à noite você vai chamar o crush, a crush, pra tomar um together, tomar um beer night, assistindo esse jogão contra o vice-líder do campeonato e o terceiro lugar, Volta Redonda e Fluminense. Lá em Volta Redonda, uma super cobertura. Dorileu e Thiago já estão lá desde ontem, na beira do campo. Nossa equipe é Rob Porto, narrando mais tarde. Jogaço pra vocês. E a gente já tem o campinho aqui, porque o Diniz pensou em algum momento em botar um... Aí falou, quer saber? Vou dar mole não. Seguro morreu de velho. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel e Nino formam uma dupla de zaga. Jorge ou Calegari, que pegou a bola e bateu o pênalti. Tá na esquerda, ali na volância, André e Martinelli. O Martinelli tá jogando muita bola. Tá. Aí aquela linha de 3 com Keno ou Iago, Ganso centralizado e ele, Jan, Arias, El Colombiano na direita e na frente, Germancano, que tá precisando sair desse jejum. Mas a bola precisa chegar também, né? A gente não pode ser... sobre, senhor. A gente não pode também falar sobre ele, porque ele, coitado, o Cano, se a gente pegar 2022, pode pegar do meio pro final. O que ele teve de chance e o que ele mesmo conseguiu criar de oportunidade é uma coisa muito grande. Mas ele tinha um time que conseguia fazer com que ele tivesse mais espaço dentro do campo com a bola no pé. O que ele não vem tendo esse ano. No meu ponto de vista, se eu sou o Fernando Diniz, eu entro com o Keno e com o Jorge.
Eu já entro com esses dois. E eu acho que esses dois vão ser, se não forem agora, vão ser titulares durante a temporada. Porque eu acho que o Keno, você tem o 1 contra 1, você tem a jogada de habilidade, você tem o cara que pensa muito rápido, o cara que improvisa muito bem. Não que o Iago seja um jogador ruim, pelo contrário, é um bom jogador também, só que, no meu ponto de vista, é uma outra função. O Iago deixa um time um pouquinho mais defensivo. Acho que esse Fluminense precisa ter mais poder ofensivo. E na esquerda, eu falo aqui desde o ano passado, e desde anos atrás também. O Fluminense precisava de um lateral esquerdo. Agora tem o Jorge. Se tiver em condição, se tiver 100%, eu coloco pra jogar. Só com 100? Início de temporada, né, Jorge? Eu acho que se ele tiver, na melhor possibilidade que ele tivesse, se o melhor dele hoje for 80, for 90, eu boto ele pra jogar. Joãozinho, eu tinha outra pergunta pra te fazer, mas já que ele tirou o pino da granada, eu vou fazer assim na granada pra você. Ó. Foi mal, por isso que eu era goleiro. É foi verdade. Mal, foi mal. Estourou a granada. Longe. Olha aqui, seria Jorge ou de Calegari? Ou Jorge só com 100%, igual o exigente o Flávio Amêndola? Cara, eu iria com o Jorge até 80% para preservar o Calegari. Boa. Porque ele ficou um pouquinho marcado pela torcida do Fluminense, que o vaiou após a partida do Clássico contra o Botafogo. Ficou estranha toda a situação ali do vestiário, que a gente sabe que teve uma cobrança grande do Diniz em relação a ele ter pegado a bola para bater. Mostrou personalidade? Beleza, vamos olhar o copo cheio. Mas o copo vazio é que ele não devia ter se metido ali. E eu acho que se ele pudesse voltar no tempo, fazer assim ó, no relógio e voltar, ele jamais ia chegar perto dessa bola. Essa escalação aí, GV, é a escalação ideal do Fluminense. Foi jogar videogame com o Fluminense hoje. Isso. Você começa com esse time. Mas aí ele tem dúvidas. Com o Keno lá na ponta esquerda e com o Jorge na esquerda. Esse é o time ideal do Fluminense, papel, para 2023. O Jorge precisa se provar um pouco mais, porque nos primeiros jogos dele, ele também não foi tão bem assim, principalmente defensivamente. O Keno, sim, eu acho que era questão só de tempo dele ser titular nesse time do Fluminense. Vai se encaixar muito bem na esquerda, 1 para 1 dele é impressionante, o improviso, ele é muito rápido, muito liso. A torcida do Fluminense está chamando ele de Kenaldinho. Kenaldinho Gaúcho. E se eu não me engano, esse jogo aí, se o Jorge for titular, vai ser a primeira vez que ele vai começar um jogo com o time principal. Os outros jogos foi o time alternativo. Verdade. Falando de Fluminense ainda, só quero agradecer ao Alexandre Souza, nosso telespectador. Falou, GV, o nome é Espiral Boa Noite. É isso. Espiral Boa Noite. O nome do produto. Vem numa sacolinha, um saquinho, eu você tô ligado abre, tem qual um é. negocinho verde assim, com um alumíniozinho no fundo, um ferrinho pra não queimar o chão. Você acende e deixa. Irmão, o mosquito mete o pé da esquina. O pé não, né? A asa. Da esquina, ele é o Espiral Boa Noite. E não é mexer não, tá? Funciona até porque é Pô, eu vou te falar, 1,50. eu vou comprar isso aí, porque lá em Copacabana o negócio tá bravo, sinistro demais. Mas não funciona em Copacabana. Lá tem que ser essas velas de... Citronela. Hoje Isso é só lá onde a gente mora. Niterói, Baixada, São Gonçalo. Copa tem que ser velas de citronela. Um cheiro que faz bem pra sua pele. O único ponto que também valia abrir discussão, não para esse jogo, mas é o Guga, né? Acho que na sequência da temporada ele pode tomar a vaga do Samuel Xavier, mas acho que o Diniz está certo de colocar o Samuel Xavier agora. O Guga, inclusive, que falha no gol do Boa Vista, né? No Maracanã, ele vai dominar, a bola rebate, sobra pro Marquinhos fazer o gol de empate no finalzinho. É o time ideal do Fluminense nesse momento. Eu iria com esse daí, Flávio. Eu também acho, até porque se a gente olhar aqui, além de ser a mesma base de 2022... Muda pouco, né? E se mudar, no meu ponto de vista, muda para melhor. Mas muda com o Keno na esquerda. Praticamente muda pouco, quer dizer, né? Também. E aí você tem um cara como o Keno e um John Arias que eu acho que, com o passar do tempo, a tendência é que ele melhore cada vez mais. Porque o pessoal pode estar aí na bronca, o time não tem criado tanto, mas é início de temporada, nunca é demais a gente lembrar isso. Os caras estão vindo numa pré-temporada curta, então ainda é início, ainda vai faltar perna em alguns momentos, então é bom a gente ter um pouco mais de calma, mas assim, esse time aí é outro, você falou do Botafogo, eu falo do Fluminense, é um time que vai dar alegria pro torcedor. Tá rolando treta aqui, porque o Luiz Cláudio tá falando assim, não, já viu, o nome é Durma Bem. Calma, vamos lá. Luiz Cláudio, tem um boa noite, tem um boa São noite. marcas diferentes. E tem um Durma Bem, calma, gente, não precisa brigar. Durma Bem é um negocinho verde e que mata o mosquito. Bom, eu acho que pro lado de lá tem mosquito também, pro lado de Volta Redonda. Tem, Resende tinha uma... Meu Deus do céu. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fala da democratização do futebol, do carinho, a gente passou Resende e Bangu, 13h30 da tarde na TV aberta. Então hoje a gente tá aqui para valorizar o bom trabalho realizado independentemente da cor da camisa e do milhão que tem no bolso, tá? Então a gente tá já ao vivaço com Elisada, gerente de futebol do Volta Redonda, craque de bola, hein? Jogou muita bola. Tudo. Já deve ter metido uns 15 em mim lá atrás, não sei, porque todo mundo fazia gol em mim, então eu não vou lembrar se o Zara também fez. Quero te dar boa tarde, Zara, agradecer.
né, o seu tempo participar aqui com a gente. Já perguntar de primeira. Qual o segredo desse Volta Redonda que está conseguindo se manter lá em cima na tabela e como parar esse Fluminense do Diniz? Pergunta para o Rogério Correia por WhatsApp e conta para gente. Boa tarde. Boa tarde, GV, os amigos todos ouvintes, cara. Também é um prazer estar aí com vocês, né, participando desse programa que é um jeito descontraído e muito eficiente de passar as informações. A gente ficou muito feliz aí com esse convite. Estou aqui para tentar falar um pouco aí da nossa história aqui dentro do Volta Redonda. Realmente estamos fazendo, né, uma campanha bem legal em relação a resultados, mas é o início também de um trabalho, né? Se você perguntar o segredo do Volta Redonda hoje, é exatamente a união de todos, né? Desde do porteiro ao presidente. A gente tem uma união ali, montamos uma família e todo mundo remando para o mesmo lado. E aí, quando isso acontece, os resultados vêm. Rosada, quem está falando é Flávio Amêndola. Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse processo de reconstrução, né, que o Volta Redonda passou. Você falou muito bem aí também. E hoje a gente vê que tem o Lelê, que é o artilheiro do campeonato, o Naninho também, que vem se destacando, tem o Pedrinho. Como é que foi todo esse processo para vocês e dá para o morador e o torcedor de Volta Redonda acreditar que esse time pode beliscar uma vaga na semifinal? Flávio, cara, sem dúvida a gente está buscando isso. Hoje eu acredito que vai ser o nosso teste de fogo. A gente conhece o trabalho e o potencial dessa equipe do Fluminense. Hoje a gente vai ter um teste aí dos mais difíceis da competição, né? Então, eu acho que hoje vai dar um norte em relação a onde a gente vai buscar se posicionar nessa competição. Vai ser um jogo bem complicado, mas nós montamos, né? O grande diferencial das equipes menores é iniciar antes, né? E a gente vem de um trabalho aí há pelo menos 2 meses anterior aos clubes de maior investimento, e a gente, dentro disso, a gente está colhendo os resultados. Como vocês mesmos comentaram aí, esse pouco tempo, né, que os clubes de maior investimento estão tendo até a conduzir a pegar, às vezes estão com muitos atletas chegando, ainda falta uma harmonia entre eles, uma própria, talvez, uma condução ali de estarem juntos, de se conhecerem. O Fluminense manteve uma base, então por isso que eu estou dizendo, o Botafogo a gente também teve, mas o Botafogo ele ainda estava voltando de uma excursão. O Fluminense já tem uma base que já permaneceu quase 80% do time. Então eu acho que hoje vai ser uma equipe um jogo muito complicado para todos nós em relação até aonde que nós vamos querer chegar. E realmente, individualmente, a gente tem alguns atletas que estão se destacando, mas aí, eu repito, isso só acontece porque a gente tem toda uma equipe junto com o mesmo pensamento. Zada, João Lidington falando aqui, parabéns pelo trabalho nesse início de Campeonato Carioca. Um dos destaques individuais como o Flávio falou, é o Lelê, artilheiro da competição, são 6 gols marcados, e a imprensa já divulga o interesse do Vasco da Gama, inclusive pensando em formalizar uma proposta. Eu queria perguntar a você, Zada, chegou essa proposta ao Volta Redonda e o Volta Redonda consegue segurar o Lelê até o fim do Campeonato Estadual? Então, na verdade, oficial, nós não temos nada. Nós temos aí, na verdade, não só o Vasco, mas outras 4 equipes de Série A que já fizeram algum tipo de consulta em relação a esse atleta, ao Lelê. Realmente é um atleta em destaque, é uma posição que, quando se tem essa notoriedade e a quantidade de gols que está fazendo, né, e demonstra esse interesse do jeito que está acontecendo. Claro que a gente, dentro do clube, temos a consciência, porque a gente sabe que dificilmente nós somos produto final de atleta, né? Nós vamos buscar esses atletas, colocar no mercado, e eles estão buscando algo mais, um passo a mais, e é difícil a gente competir com esse mercado, é difícil a gente segurar ele após o campeonato estadual. A gente tem essa consciência e a gente já está muito consciente disso, e também eu acho que é um mérito de um atleta que ano passado já se destacou,
E ano passado ele já teve uma proposta muito boa para sair e quis continuar dentro do Volta Redonda. Então também eu acho que também é um prêmio para ele. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, até mesmo até chegar uma proposta oficial e acerto para todas as partes. Mas ele está bem encaminhado, sim, com muita projeção aí na carreira, não só ele, como outros atletas também. Quando se destaca, né, acaba acontecendo isso, é natural. Muito bem, Zada, obrigado, irmão, obrigado pelo seu tempo. Boa sorte pro Volta Redonda na temporada. A porta está sempre aberta, se quiser participar, se tiver tempo de participar. E quando entrar no mata-mata aí, porque eu acho que Volta Redonda ou Bangu, um dos dois vai dar uma beliscada nesse mata-mata aí, quero trazer os craques do Voltaço, botar o Lelê aqui pra desse banco laranja pra bater um papo com a gente. Obrigado, tá, irmão? Bom trabalho aí. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Manda um beijo pro Beija também, nosso parceiro, Benjamin. Bom trabalho do Zada, bom trabalho do Rogério Correia, parabéns à Volta Redonda, mas ainda tem muita coisa pela frente. Vou pro intervalo e volto já já. Vasco enfrenta o vice-lanterna hoje dentro de casa. Vamos ver o campinho para ver se vai a força máxima, tudo que o torcedor quer. João Lidington, e aí? Esse Vasco aí, pega o Resende hoje, vice-lanterna em São Januário. Obrigação? Obrigação, até porque está com 5 pontos na tabela. Se não vencer, vai ficar a 5 da zona de classificação para as semifinais. E isso é inaceitável, inaceitável. Importante que a gente destacar ali, sem o Nenê, mais uma vez desfalca o time, sendo preservado, se recuperando fisicamente. O Alex Teixeira fazendo a função por dentro, o que não é muito comum, enfim, mas ele pode render. Eu gosto dele jogando ali, inclusive, por dentro. E o Miranda substituindo o Bambu lesionado. Então, Vasco hoje sem Bambu, GV. Não vai ter Bambu na zaga. Tá lesionado, né? Tá lesionado. Pô, que... Você trouxe uma informação importante. O Vasco ainda joga 3 clássicos. Exatamente. O Vasco tem 3 clássicos por fazer. A situação ela é muito alarmante. A gente não está aqui fazendo mistério ou querendo jogar espuma em cima dessa situação. É porque o Vasco tem só 5 pontos na competição. Tem um jogo a menos? Tem, contra o Botafogo. É um clássico. Ainda não pegou o Flamengo, ainda não pegou o Fluminense. O Volta Redonda do Zada, que teve agora com a gente, está com 10 pontos e o Vasco tem 5. Fundamental que o Vasco vença hoje o Resende às 7 em São Januário. Muito bem, Bigode. Eu acho que vai dar pro Vasco. Hoje começa a remontada do Vasco. E o Pedro Raul hoje perde. Hoje faz gol. Vambora. Hoje vai sair, vai comemoração. Vão te proibir de entrar em Resende, hein? Ué, mas tem que ser realista, né, cara? Vai ser barrado. Não, a partir da próxima o Resende começa a engrenar. Fica tranquilo. Muito bem, ó. Hoje à noite na tela da Band, então, Volta Redonda e Fluminense a partir das 21 horas. Um beijo, obrigado e até amanhã. Cega eles, vovó!